Mensagem número 1 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: Evitando o crime. Era o Dr. Aristide Spinola, distinto diretor da Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro, quando foi procurado por um amigo de Meyer, que lhe comunicou a desesperadora situação no lar. Tinha esposa e 4 filhas a se voltarem contra ele em difícil obsessão. 2 filhas solteiras rixavam com as 2 casadas, e os genros, inimigos entre si, injuriavam-no publicamente, cada qual querendo senhorar a casa. E no que era mais triste, a esposa ficara moralmente ao lado de um deles, criando-lhe posição insuportável. A cada momento era instado a discutir. Sentia-se tentada a matar um dos genros, mas começara a ler algo da doutrina espírita e sentia-se necessitado de orientação. Não desejava perder a migalha de luz que a fé lhe acendera na alma. O Dr. Spinola, que era muito humilde e sereno, aconselhou: evite a discussão. E se eu for insultado? Indagou o consulente. Conte até 60, sem responder. Mas e se a provocação continuar? Busque mudar de assunto. E se for inútil? Saia de casa. É possível, no entanto, que me impeçam. Tornou o amigo sinceramente interessado em tratar de todas as minúcias. Se isso acontecer, procure isolar-se num quarto à chave. E se abrirem um aposento à força, neste caso, telefone imediatamente para o pronto-socorro e espere a ambulância na porta. E quando a ambulância chegar, entre nela e recolha-se ao hospital, disse o Dr. Spinola. Isso é melhor do que entrar na faixa do crime, comprometendo-se por muitas reencarnações. O cavalheiro despediu-se mais tranquilo. No entanto, rogou ao prestimoso orientador para que o visitasse, por espírito de caridade, no dia seguinte, a fim de ajudá-lo a conversar com a esposa, que parecia francamente obsediada. Na manhã seguinte, o Dr. Spinola encaminhou-se para o endereço de que se munira. Entretanto, ao chegar à porta, deu com uma ambulância que deixava a casa, tilintando ruidosamente a pedir caminho. Mensagem número 2 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: O golpe de vento. Ali, na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia descerrara a grande janela à procura de ar fresco. Repousara minutos breves. Agora, porém, acreditava ter chegado ao fim. Julgara haver lido, numa obra de clínica médica, a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muito vinha dando imenso trabalho ao médico. E não obstante, espírita convicto, deixava-se levar por impressões. Em menos de 2 anos, sentira-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsara um livro sobre tuberculose e supusera-se viveiro dos bacilos de Koch. Tendo dinheiro, foram gastos em exames e chapas. Entretanto, mal não acabara de se convencer do contrário quando, numa noite, ao sentir-se trêmulo sob o efeito de determinada droga,
começou a estudar a doença de Parkinson e foi uma nova luta para lhe desanuviassem o crânio. Joanino mostrara-se contente por alguns dias. Entretanto, uma intoxicação alterou-lhe a pele e ei-lo crente de que fora atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. Naquele instante, contudo, via-se derrotado. Experimentando muita dor, buscara o consultório de antevéspera e o clínico amigo descobrira uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. No grande sofá, depois de leve refeição, ao sentir pontadas relampagueantes no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticada. Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade para um gole de água, tentando aliviar as agulhadas nervosas, e não viu que o vento virara as folhas do volume. Voltando, sobressaltado, leu nas primeiras linhas da página. A moléstia assume a forma de dor pungente e agoniante. Geralmente, a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo e refletir-se na superfície flexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Joanino rendeu-se. Quis gritar, pedir socorro, mas a dor agoniante ali referida crescia, assustadora. Pensou na mulher e nos 4 filhinhos, suava, afligia-se como que sufocado. Não podendo resistir por mais tempo aos próprios pensamentos concentrados na ideia da desencarnação, rendeu-se à morte. Despertando, porém, fora do corpo de carne, afogado em preocupações, ao pé dos familiares, em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual, que velava habitualmente por ele. O amigo abraçou-o emocionado e falou: "É lamentável que você tenha vindo antes do tempo." "Como assim?" respondeu Garcia arrasado. "Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade." "Houve engano," explicou o instrutor. "Os apontamentos do livro reportavam-se à angina de peito e não à artrite reumatoide, como a sua leitura fez supor." A corrente de ar virou a página do livro. "Você possuía, em verdade, um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso de sua tensão mental." Só aí Joanino veio a saber que morrera, de modo prematuro, em razão da sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. Mensagem número 3 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: Podia ser pior. O médium Figueiras era espírita de grande serenidade. Certa feita, um amigo, que ele não via desde muito, visitava-lhe a casa e, depois das saudações habituais, dá notícias do próprio pessimismo. Declara-se ausente de toda atividade doutrinária. Continua espírita de convicção, mas afastou-se do trabalho mediúnico, da leitura, das sessões, das preces. Inquirido por Figueiras, começou a explicar-se. "Imagine você que a minha infelicidade começou quando meu sócio conseguiu furtar-me quase tudo o que eu possuía. Foi um terrível desastre." "Mas podia ser pior," falou Figueiras, preenchendo a pausa da conversação. "Em seguida, eu estabeleci-me com pequena loja.
No entanto, meu único empregado ateou fogo a tudo e após roubar-me. Podia ser pior. Atalhou filgueiras. O azar não ficou por aí, pois quando eu me vi sem qualquer recurso, a companheira me abandonou, buscando aventuras inconfessáveis. Podia ser pior. Depois disso, minha única filha, aquela que ainda se mantinha ao meu lado, ouviu as insinuações de um homem que a seduziu, desprezando-me, com amargas palavras. Podia ser pior. Por fim, meu irmão, a única pessoa que ainda me dispensava proteção e carinho, foi assassinado por um salteador que escapou à cadeia. Mas podia ser pior, acentuou Figueiras calmo. O outro sorriu, mal-humorado, e objetou: ora essa, que podia ser pior? 2 ladrões me acabam com os negócios, 2 malandros me acabam com a família e um assassino me acaba com o único irmão. Que podia ser pior, Figueiras? O prestimoso médium abanou a cabeça e respondeu calmamente: podia ser pior, sim, meu amigo. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá está conversando comigo de consciência purificada e mãos limpas. Sofrer dos outros é de algum modo trilhar o caminho em que Jesus transitou, mas fazer sofrer ao outro é outra coisa. O amigo silenciou-se e, ao despedir-se, rogou a Figueiras o benefício de um passe. Mensagem número 4, do livro Almas em Desfile. Ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: O caso do Aprígio. Quando cheguei ao leito de Alfredo Cortes, debatia-se o velho entre as raias da morte. Casa cheia. Afastei os populares que se aglomeravam ao pé do quarto e pedi garantias para examiná-lo severamente. O coronel Cortes fora vítima de traiçoeiro golpe e agonizava sem esperança. O punhal atingira-lhe o coração e, condoído, sentei-me desarvorado. Sobre os lençóis empapados de sangue jazia o ancião inerte. Coronel, perguntei ansioso, quem lhe fez isso? O moribundo buscou em vão mover os olhos na direção do grande cofre violado e ciciou uma palavra. Colei o ouvido aos lábios quase imóveis e, depois de muito esforço, escutei um nome. Aprígio. Senti-me empolgado de terror. Aprígio era o rapaz que lhe amava por filho. Naquele minuto rápido, lembrei-me da história dele. Fora enjeitado à porta de Cortes, quando Dona Alzira, a esposa, ainda estava na terra. O casal sem filhos exultara. Muita vez eu surpreendera os amigos em passeio para distrair a criança. Aprígio crescera mimado, respeitado, protegido. Não quisera cursar instituição de ensino superior, entretanto recebera instrução suficiente para desempenhar profissão respeitável. Costumava encontrá-lo à noite ao pé de amigos desocupados, quando de minhas visitas inesperadas aos casos de urgência. Nunca poderia suspeitar, porém, de que se estivesse caminhando para semelhante loucura. Eu não consegui, no entanto, mais largo tempo para reflexão. A vítima cravou em mim os olhos embaciados, conquanto lúcidos, e estremeceu. Chegara ao fim. Emocionado, abri a passagem, de modo a cientificar meu apontamento à polícia, mas a sala contígua povoava-se de vozes ásperas. Dei alguns passos e estaquei. É ela! É ela! Madalena Leandro, pobre lavadeira do povo,
era puxada pelos cabelos. Aprígio estava à frente do grupo amotinado, gritando com veemência. Comuniquei o óbito ao chefe do destacamento policial e busquei agir com serenidade, tomando informes. Madalena fora surpreendida no telhado, mostrando enorme aflição. A acusada não se defendera. Tudo inclinava a autoridade a crer fosse ela a homicida. Intrigado, avancei para a infeliz, perguntando: Diga, Madalena, confesse, foi realmente você? A desditosa mulher em silêncio fixou em mim os olhos agoniados, à maneira de triste animal sentenciado à morte. Foi você? Havia tamanho imperativo em minha pergunta que a mísera, como que hipnotizada, confirmou sobre o pranto pesado a lhe escorrer no rosto. Sim, fui eu. Assassina! Assassina! Clamou Aprígio colérico. E o dinheiro? Onde está o dinheiro? Como a acusada não respondesse, um moço precipitou-se de punhos cerrados a esmurrar-lhe o peito, bramia desesperado. Diga, diga, maldita, maldita! A infeliz tombou de joelhos e rogou súplice. Piedade, pelo amor de Deus, tenham piedade de mim. Buscava debalde interferir para assustar novo crime, quando o rapaz lhe aplicou um pontapé à altura dos pulmões e a lavadeira rolou desgovernada. O sangue borbotava-lhe, agora na boca, trêmula, e, revoltado, conseguia acalmar os ânimos. Não permitiria se alongasse a agressão. E, ouvindo-me arrazoado, a responsável pela ordem ponderou: Doutor, compreendemos a sua indignação, mas afinal de contas, o pobre rapaz está possesso de angústia. Acaba de perder o pai e, sinceramente, no lugar dele, não sei se me comportaria de outra maneira. Entendi que a hora não admitia réplicas e solicitei fosse Madalena conduzida à prisão para as medidas aconselháveis. Inquieto, continuei de atenção voltada para o assunto. Perseguida por Aprígio, a infortunada mulher foi submetida a inquirições humilhantes. Sempre que interrogada, declarava-se autora do estranho homicídio, mas, se instada a dizer algo sobre o furto, calava-se extremunhada e, com isso, experimentava maior punição. Procurei o juiz indicado para o processo, em segredo amistoso, esclarecendo quanto à minha observação em caráter de confidência. E após atender-me, o magistrado gentil promoveu acariações. Aprígio foi chamado a depor diante da ré. E fazendo força para alcançá-lo na consciência, não vacilei a rolar-me entre as testemunhas. Percebendo-me, todavia, a atitude, explicara que o velho, embora pacífico, desde algum tempo mostrava sintomas de alienação mental evidente. Vivia desmemoriado, agastadiço e esquecia nomes familiares, truncava referências e acentuava que não tinha dúvidas quanto à culpabilidade de Madalena. Narrava com ênfase como a encontrara em telhado vizinho, ansiosa a observar os efeitos da infância que praticara. 2 soldados e ele próprio haviam visto. Esgueirava-se pelo quintal afora. Depois do crime, de certo enterrara o dinheiro roubado em algum lugar e em seguida espreitava, buscando possivelmente surrupiar nova presa. A residência do coronel tinha joias e alfaias, relógios e roupas finas. Madalena fora, em outro tempo, lavadeira da casa. Conhecia passagens e escaninhos. A acusada ouvia em lágrimas, silenciando.
Se alguém perguntava ao fim do interrogatório: "Mas foi você?", Madalena chorava muda, fazendo um gesto confirmativo. O sofrimento, contudo, alquebrava-lhe as forças. Hemoptices apareciam amiudadas. Anotando-me o interesse pela infeliz, a autoridade judiciária permitiu pudesse, de minha parte, hospitalizá-la para o tratamento preciso. A acusada, entretanto, como se houvesse desistido da existência, não mostrou qualquer reação favorável. Ao cabo de 20 dias, providenciava-lhe o enterro de última classe. A lavadeira não pudera esperar o julgamento definitivo, e a vida continuou na marcha irrefreável. Por muito tempo demorei-me ainda entre os homens e assisti à ascensão e à queda de Aprígio. Dono da regular fortuna que herdara em testamento de Alfredo Cortes, prosperou a princípio para cair mais tarde em descrédito, depois de largos anos em jogatina e dissipação. Findo vasto período de enfermidade e desencanto, morrera, ignorado, na sombra do hospício. Em novo dia, entretanto, chegou para mim também e vi-me de mãos vazias, no retorno ao plano espiritual. A morte do corpo renovara-me a alma, e em pleno acesso às lutas diferentes, dentre os amigos que me vieram trazer o abraço afetivo, Madalena surgiu, nimbada de luz. Conversamos alegremente e, porque o passado me batesse em cheio na tela da memória, formulei a pergunta discreta: afinal, onde estava a verdade? Não fora Aprígio o autor da tragédia? A heroína, porém, fitando-me de frente, tudo elucidou, respondendo calma: doutor, nada pude falar, porque Aprígio, o infeliz criminoso, era o meu filho. Mensagem número 5 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: O Porteiro e o Almirante. O almirante Francisco Vieira Paim Pamplona, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e espírita dos mais abnegados, no Rio de Janeiro, dirigia o asilo de órfãos Anália Franco e era ali muito procurado. Homem de muitas atribuições, compadecia-se daqueles companheiros aos quais não podia ceder maior atenção. Pensando sanar o problema, tomou a cooperação de um confrade desempregado que lhe pedira auxílio. Até que lhe arranjasse colocação, o moço ficaria junto à instituição, atendendo às visitas inesperadas. Conversaria pacientemente. Trataria todos com caridade. Indicaria o horário certo em que ele pudesse ser encontrado sem prejuízo do trabalho. E ele, o almirante, pagaria modesta remuneração do próprio bolso. O amigo aceitou contente. No 20º dia de serviço, porém, Paim Pamplona teve responsabilidades mais graves e por lá ficou, até muito tarde, sem que o homem soubesse de sua presença em sala próxima. Em certa hora ouviu altas vozes, aguçou o ouvido e escutou. O moço gritava para a pobre mulher: "Safe-se daqui, sua velhaca! A senhora acha que pode pedir ao almirante uma coisa dessas? Espiritismo não é feitiçaria. Se a senhora voltar aqui com esse assunto de homem fugido, bato a porta em sua cara, compreendeu? Rua! Vá para a rua! O almirante não esteve, e não está, e nem estará. Suma de minha vista." Desculpe, desculpe, rogava a pobre.
Mas um improvisado porteiro gritava: Rua, antes que eu chame a polícia! Rua, antes que eu chame a polícia! A senhora saiu correndo. O almirante chegou calmo e ainda encontrou o moço fulo de cólera. Há quantos dias você está trabalhando? Falou Paim Pamplona, sem alterar-se. 20 dias, almirante. O distinto oficial da Marinha Brasileira enfiou a mão no bolso, retirou a carteira e contou a importância e estendeu as cédulas ao moço, dizendo-lhe: Bem, meu filho, de hoje em diante não se considere mais a meu serviço. Mas por quê? Indagou o amigo desapontado. E o almirante sereno, a cena que você acabou de representar não condiz com o programa espírita desta casa.